Vou falar um pouquinho aqui, o que eu comentei com vocês, o que está acontecendo em termos de segurança da informação, né? A gente vê aqui alguns dados iniciais, 85% de violações de segurança cibernética são causadas por erro humano. São alguns dados iniciais aí. A gente vê que 94% de todo malware é entregue por e-mail. Quem nunca recebeu um malware por e-mail, né? Então, assim, hoje essa questão de cibersegurança está muito forte, né? Ataques de ransomware, né? Acontecem a cada 10 segundos, né? O grupo InfoSecurity aqui fala disso, é uma estatística que tem. Um ransomware é um tipo de malware, né? Que entra aí, bloqueia alguns acessos, e aí normalmente os hackers começam a pedir algum resgate para liberar esse acesso. E normalmente eles pedem resgate de bitcoins, e aí a moeda não é rastreado, e essa é o cenário que a gente tem aí desses iniciais dessas questões de cyberataques, né? 71% de cyberataques são motivados financeiramente, isso que eu comentei um pouquinho, né? Seguido por roubo de propriedade intelectual e seguido de espionagem. Para vocês terem ideia aqui do custo global anual estimado aqui em 2025 aí com crime cibernético, gente. A gente está falando de 10 trilhões e meio em 2025. Então, assim, é uma coisa, é algo que está vindo, essa questão de cyberataque muito forte. Enquanto a gente está aqui falando, isso aqui são 2 exemplos de alguns sites que estão monitorando cyberataques permanentemente, né? Então, aí você tem o Detect Bonnet Threat Map aí, que fica monitorando o cyberataque durante todo o período. Provavelmente, agora aqui, monitora os países onde está tendo cyberataque. Com certeza está tendo algum cyberataque em algum hacker está tentando invadir algum processo aí, alguma rede, né? Esse é um exemplo aqui que fica monitorando. Outro exemplo, né? Aqui você tem também outro exemplo, a Digital Attack Map, que fica monitorando toda a questão de cyberataques. Então, assim, gente, enquanto a gente está aqui, tem algum hacker tentando entrar em algum lugar, aí, tentando acessar algum sistema. E aí, uma outra informação que é interessante também, que eu trouxe aqui para vocês, é do Global Risk Report, né, de 2021, né? Quando a gente olhava para o Global Risk Report, ele era muito voltado na parte de tempo, de clima, né? Tinha uma preocupação muito forte com essas questões de tempo e de clima. O que a gente vê agora é que essas questões de cybersecurity, falha em cybersecurity, né? A questão de tecnologia, infraestrutura, isso já está fazendo parte do mapeamento de risco global. Não é mais só a questão econômica, de meio ambiente, geopolítica, né? A questão de tecnologia já está entrando no radar como um risco forte de atuação em cima das empresas, tá? Isso aqui é uma visão de cenário mais macro. E aí, um dos frameworks interessantes aqui para começar a pensar um pouquinho nessas questões de cibersegurança, né, ou pelo menos ter algum sistema de gestão, é uma ISO 27000. Eu falo que o caminho lógico que a gente seguia aí nas empresas, né, ISO 9000, aí depois a gente ia lá, quem cuida aqui do setor automotivo tem a IATF muito forte, quem cuida aqui do setor automotivo sabe que essa questão toda aí de meio ambiente, saúde e segurança, tinha a parte aqui de responsabilidade social. E o que a gente vê, uma tendência muito grande aqui, é toda a questão da ISO 27000. Eu trouxe alguns dados para vocês aqui também para estar olhando, né? Então, um caminho lógico era seguir isso daqui. Antigamente se falava muito em responsabilidade social. Eu acho que a responsabilidade social ainda é ESG, ainda se fala bastante disso, mas tem um viés muito forte agora com a parte de segurança da informação. Então, a gente vê uma tendência de mercado falando em termos de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social e, sem dúvida, aqui a parte de segurança da informação através da ISO 27001.
A gente vê aqui, ó, a ISO 27000, ela não é sozinha, ela tem toda uma família aí de normas, né? Então, você tem a ISO IEC 27002, que fala de controles, a 27001 já está prevista uma revisão agora para maio e junho de 22, incluindo questões específicas de cibersegurança também. Tem uma norma específica aqui de segurança cibernética, e tem aqui, deve ter gente aqui de TI, deve ter gente de qualidade, deve ter gente aí no webinar de várias áreas, né? Mas quando a gente fala de IT, o COBIT, né, que são modelos de governança de TI, que é uma tendência muito forte também aí, para começar a proteger todas as questões de segurança da informação. Aqui, gente, algumas normas aí que a gente vê. Então, assim, a ISO 27000 tem mais de 40 normas relacionadas à segurança da informação. Só para ter uma ideia, eu deixo alguns links aí para vocês terem conhecimento. E aqui algumas estatísticas aqui da ISO Survey, né, que é um site aí oficial, que mostra aí o número de certificados, né, em ISO 9000, em 14000, em 45, e a gente vê aqui a ISO 27000 como um quarto maior número aí de certificações, né? Então, a gente vê muito forte aí a ISO 27000 também com a parte de segurança da informação. É mais ou menos aquele caminho que eu comentei com vocês. A gente vê ainda que isso está muito restrito para empresas de TI. Olha o número de certificados aqui por setor, né? Então, a gente fala aí de 10 mil empresas. Alguns países, isso eu puxei do Survey, China, tem lá um número de certificados enorme, né? Você pega aqui o Japão também na parte de segurança de informação. E o Brasil, né, para nossa surpresa aqui, ainda um volume baixo, né, de certificação na parte de segurança da informação. No Brasil, mesmo no Brasil, a gente vê aí que o grande foco está ainda na parte de tecnologia de informação, as certificações. Aqui é um pouquinho a questão aqui por setor, né? Então, o que a gente comentou, setores aqui que tem a parte de tecnologia de informação muito forte, transporte. A gente vê, né, que o mercado metalúrgica ainda tem pouca demanda sobre isso, pouca exigência em relação a isso, né? Então, falando um pouquinho aqui de certificação de sistema, né, ISO, que é bastante conhecido. E aí a gente vem para a história do TISAX, né? O que está acontecendo? Algumas pessoas já comentaram aí essas questões, né? Mas também para vocês terem ideia aí, né? Um estudo recente da Bitkom aqui, a economia alemã sofreu aí dados de 223 bilhões de euros de ataques cibernéticos em 2020 e 2021. Os hackers estão cada vez mais mirando a indústria automotiva. E aí, qual que é a ideia? Na introdução de um sistema de segurança de informação, vai dar um remédio para essa questão aí de ataques que estão acontecendo. E dentro da indústria automotiva, a exigência aí que vem é o TISAX, que vem desde 2017. É interessante que eu fui conversando com alguns clientes, alguns potenciais clientes que a gente vem conversando ao longo aí desde o ano passado, falando de TISAX, né? E a gente está vendo aí uma demanda muito grande aí. Até o pessoal comentou aqui no próprio chat, né? Os membros, a Scania está cobrando, aí a gente vem Volkswagen, aí o René comentou aí do próprio Formel Key, já vem citando algumas coisas em relação a isso. E isso vem desdobrando, né, gente? Como sempre, vem cascateando, o Vladimir depois fala melhor disso, mas vem cascateando isso. A ZF está cobrando muito forte também em todas essas questões aí do modelo TISAX. Isso vem desde 2017, né? Até conversei uma vez, eu estava há um pouco tempo atrás, ou no final do ano passado, conversando um pouco com um cliente, e ele pedindo aí uma solicitação de TISAX, e ele falou assim, a gente vem sendo cobrado aí já fazem alguns anos aí, né? Desde 2018, 2019, a montadora e o sistemista já vem cobrando a gente. E agora tem uma reação muito forte aí, né? De todo esse cascateamento. E aí, como eu disse, o Vladimir vai comentar um pouco disso, que assim, a montadora está cobrando o sistemista vai começar a cobrar o Tier 1, Tier 2 e vai descendo, e vai ser um modelo aí de cascata que a gente vai ter que estar proporcionando. A gente vê numa situação, mercado aí, né? A gente está vendo aí com algumas pessoas que a gente vem conversando que é isso mesmo, né?
os departamentos de compras aí agem de forma consistente e citam até graves consequências contratuais. Tem alguns contratos que a gente teve de, olha, o pessoal está falando, se a gente não tiver aí o protocolo TISAX, que é voltado para essa questão de segurança da informação, está significando aí o término da relação comercial, não pode participar de novos desenvolvimentos. Então, acho que é legal a gente ficar bem antenado aí. Eu quis só dar esse panorama geral, não me estendendo mais muito, mas aí eu acho que o Vladimir consegue entrar um pouquinho aí nas questões aí do TISAX especificamente, o que é esse protocolo, o que ele pede, entrando um pouquinho em detalhes, vai entrar um pouquinho na história de protótipos, né? Então, acho que é legal aí, Vladimir, fala um pouquinho. Tentei dar essa visão geral, e aí acho que agora entra um pouquinho mais especificamente aí no protocolo, e depois o Kina falando um pouquinho do processo da certificação. Tá bom, gente? Beleza? Por enquanto, tranquilo? Legal, Fábio. Obrigado aí. Bom dia, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela mesmo. Minha tela está compartilhada aí, Fábio? Sim. Tá bom. Bom dia a todos. Bem, primeiro eu acho que a gente tem que explicar um pouco, né, o que é o tal do TISAX, né? Que a gente não sabe nem como a gente fala, né? Se é TISAX ou TISAX, enfim, né? Como vem do alemão, né? E em inglês é TISAX, né? E uma tradução literal aí, né? Do Trusted, o acrônimo, né? De Trusted Information Security Assessment Exchange, né? Que é a troca de avaliação de segurança da informação confiável, né? Na verdade, é uma avaliação de segurança da informação que ela foi feita para a indústria automotiva, né? É uma avaliação alemã, né? Então, até entender um pouco, ela é baseada no VDA, ISA, né? Então, tem um acrônimo aí, né? VDA vem de Verband der Automobilindustrie, né? Que é uma associação alemã aí da indústria automotiva, e o ISA é de Information Security Assessment, né? Avaliação de segurança da informação. Então, em toda avaliação aí do TISAX, vocês vão ouvir bastante aí VDA, ISA, esse termo, tá? A VDA é uma associação alemã, aí ela tem mais de 600 empresas aí, membros, né? E elas trabalham basicamente com carros, peças, acessórios, enfim. E assim, se a sua organização, é bem importante isso, acho que o Fábio mencionou, mas assim, se ela participa, né, se você fornece algum serviço aí para as empresas membros do VDA, muito provavelmente você vai começar a ser solicitado aí a se submeter a uma avaliação do TISAX, tá? A gente tem percebido esse movimento bastante no mercado, né? A Volks praticamente está começando a puxar bastante esse assunto. E depois vocês vão ver que a própria avaliação, na prática, quando você implementa, né, faz a avaliação e implementa esse protocolo dentro do seu ambiente, ele acaba meio que te forçando você a forçar toda a sua cadeia de fornecedores aí a também ter algum grau de segurança da informação, algum controle, tá? Como eu mencionei, a avaliação ela é baseada no VDA ISA, né? E para você fazer essa avaliação do TISAX, a primeira coisa que é importante você ter primeiro, ter um sistema de gerenciamento de segurança da informação, né, que é o SGSI, ou Information Security Managed System, que ele esteja maduro, né? E, assim, quem é de segurança, principalmente quem trabalha com segurança da informação, sabe que isso não é uma coisa fácil, é algo bem complexo, né? Não é simplesmente a gente criar documentos, algumas políticas, enfim, você acaba mexendo bastante na estrutura aí da empresa, né? Então, assim, antes aí tem todo um processo, né, de avaliação, né? E o TISAX, ele visa avaliar o nível de maturidade da sua empresa em termos de segurança da informação, né? E como todo alemão, o alemão é bem prático, né?
eles usaram a avaliação em si do VDA-ISA, ela é feita no bom e velho Excel, né? Então, eles criaram uma planilha Excel, ela é uma planilha bem intuitiva, onde você avalia o seu nível de maturidade. Eu vou explicar um pouco mais para frente, até um pouco da estrutura dessa planilha, tá? E como o Fábio já mencionou, o VDA-ISA ele é baseado no padrão da ISO 27000, tá? 27001. Mas não necessariamente você precisa ter certificado em ISO 27 para passar por essa avaliação do TISAX, tá? Mas ele usa muito do conceito da 27, tá bom? E se você quiser baixar as planilhas, enfim, sem custo, essa planilha ela não tem custo algum, você pode acessar esse link, né? É do próprio portal NX. O Sérgio, né, o Kina, vai explicar um pouco mais aí no processo de certificação, enfim, então eu não vou me aprofundar muito por aqui. Já que a gente está falando de ISO 27000 e TISAX, eu tentei montar um slide aqui para fazer alguns comparativos, só para a gente ter uma noção, né, de como que é. Como eu disse, o pessoal da VDA, enfim, eles tentaram fazer com o TISAX. Eles tentaram fazer uma consolidação dos controles da ISO 27000, tá? No entanto que, assim, eles dividiram em três categorias, né? Que é a parte de segurança, deixa eu colocar um laser aqui, que é a parte de segurança da informação, que tem 41 controles. Eles dividiram a parte de protótipo, né? Uma categoria de protótipo. Isso daqui é muito focado, né, para a indústria automobilística e para empresas que realmente trabalham com protótipo. Então, assim, se na sua empresa você não acaba não trabalhando com protótipo, enfim, isso daqui não se aplica, tá, na avaliação. E tem uma categoria de proteção de dados, né? Isso daqui é bem focado na GDPR, né? Então, se você faz tratamento de dados pessoais que envolva pessoas físicas da União Europeia, você tem 4 controles aqui que você tem que ser avaliado, tá? Mas só se tratar dados da União Europeia, tá? Importante aqui, apesar de, assim, se você não tem esse relacionamento, né, com a União Europeia, dentro da parte de conformidade de segurança da informação, tem um controle muito direcionado para a LGPD. Então, assim, não tem muito como fugir de algumas coisas. Então, a empresa ela acaba sendo avaliada também por alguns controles e políticas de privacidade para a lei brasileira, né? Então, você tem que ter um mínimo de conformidade com a LGPD também, tá? Eu não sei se tinha alguma pergunta. Acho que não. Acho que era o microfone que estava aberto. O microfone estava aberto, Vladimir, tá. Tranquilo. Depois, assim, esse slide você vai voltar nele, com certeza, porque a Silvana já fez uma pergunta aqui e é o que a gente sofreu não, né? É o que a gente discutiu bastante no início aqui, que eu acho que vale a pena. Silvana, segura aí, no final a gente fala dessa questão aí, tá bom? Mas, em linhas gerais, assim, o TISAX, né, a 27000, ela é baseada, ela tem os 114 controles, né, do anexo A da 27002, enfim. O TISAX, em segurança da informação, ele tem 41 controles. Só que, assim, não quer dizer que ele simplesmente arrancou os controles, ele consolidou muitos dos controles, né? Um exemplo mesmo, por exemplo, quando a ISO 27 ela vem aqui e fala em contexto da organização, liderança, planejamento, o TISAX pegou todos os controles ali dentro que tinham, talvez, sei lá, 8, 9, ele jogou aqui, políticas de organização de assim. Então, assim, ele referencia muito para esses. O que eu tenho percebido, algumas coisas ele realmente retirou. Então, por exemplo, na ISO 27, ela fala de equipamentos, controle de equipamentos. Para o TISAX, ele olha ativos. Então, se você tem o controle de ativos, né? E tem algumas políticas que no TISAX, na 27, ele fala lá, política de mesa e tela limpa. O TISAX, ele não exige esse tipo de coisa, entendeu? Ou de desenvolvimento seguro, né? Na 27, ele tem algumas áreas lá muito específicas para desenvolvimento de software.
No TISAX, ele também ele dá algumas resumidas, mas não quer dizer que você não tenha que tratar, mas você trata de uma forma um pouco, tá? Outra coisa que eu também percebi, na 27, a parte de melhoria contínua, ela foca muito em você seguir um modelo de PDCA, né? O TISAX, ele fala de melhoria contínua, mas ele não diz que você tem que seguir um PDCA da vida, entendeu? Enfim, então são algumas das coisas aí que diferencia um pouco do TISAX da ISO 27, mas assim, é muito focado na 27, a parte de segurança da informação. Inclusive, tem até itens da 27017, que é a parte de segurança para ambientes de cloud, né? Que na nova revisão, né, que o Fábio falou um pouquinho aí, da 27, ela também já está focando um pouco nisso, né? A gente percebeu que eles já estão, eles deram também uma reduzida nos controles, né? Eles ficaram em 93 controles e incluíram alguns elementos aí, como privacidade de dados, enfim. O TISAX é um pouco, ele ficou um pouco, ele é um pouco mais intuitivo e a gente vê que a ISO também está caminhando para esse lado, tá? E uma diferença importante é que o modelo da ISO 27, ele é um modelo também que eles chamam de on e off, né? Ou você atende um requisito ou não, né? É sim ou não. E o do TISAX, ele é baseado na maturidade, né? Ele avalia a maturidade da sua empresa, tá? Então, já que a gente fala de maturidade, ele tem 6 níveis de maturidade, né? Apesar porque ele começa no 0 ali, e a meta de maturidade, ele busca que você vá para o nível 3, estabelecido. Esse é o seu target aí, como, né, quando você for fazer a avaliação. O que são esses níveis de maturidade? O 0, que é o incompleto, ele assim, você não tem processo nenhum na sua empresa, eu não tenho, simplesmente eu não tenho nada para atender um dos controles que estão exigidos. Não existe processo nenhum. O nível 1, que é o performado, na linguagem popular, é o tal, está na cabeça da pessoa, né? Existe um processo informal ou até mesmo parcialmente documentado, mas assim, normalmente é aquilo, a pessoa faz intuitivo, mas só ela conhece, né? Não tem nada documentado. O nível 2, gerenciado, aí assim, você já tem um processo estabelecido e documentado. E você tem alguns controles, alguns indicadores que atendem aí, né, o processo. Você tem já algum controle nele. E o 3, que é a meta do TISAX, você já tem processo documentado, implementado, e ele tem, você já tem até evidências de que esse processo ele já está maduro. Eu já tenho usado ele já por um certo tempo, né? Então você consegue evidenciar. Os níveis 4 e 5, eu assim, não vou nem comentar, porque assim, o TISAX, vocês vão ver que na própria planilha do Excel, ele faz até alguns pesos lá para você voltar para o 3. Então, assim, ele nem quer muito saber se você está nesses níveis, porque aqui são níveis de processos muito avançados, de empresas que já têm, né, já têm estabelecidos melhorias contínuas no ambiente, onde até no nível financeiro ele já deixa budget reservado para a segurança da informação, enfim. Então, o TISAX, o nosso trabalho ele é focado até chegar aqui com meta no nível 3, tá? Na avaliação. Então, explicando um pouco do VDA, né? Eu vou descer aqui e falar um pouco do documento. O VDA ISO está na versão 5.04. Hoje, esse assessment ele tem nas versões em inglês e alemão, tá? Então, é importante as pessoas aí terem um nível de inglês bom para entender, enfim, né? Para fazer essa autoavaliação. E o objetivo do documento é que você realize uma autoavaliação na sua empresa, ele facilite aí para auditorias internas, né? Ele auxilia, né? Ele é bem legal, o documento é bem intuitivo, e para ajudar aí na análise crítica aí, se está atendendo os requisitos do TISAX, tá? Aí aqui, assim, isso daqui já é a carinha do Excel, né?
ele tem as abinhas aqui, e ele é bem intuitivo. Então, ele tem uma área aqui só explicando as definições, né? Então, tá vendo? Tudo em inglês. Ele explica bem aqui o que é cada assunto, cada tópico. Ele tem bem detalhado isso no documento, tá? Na própria planilha. Ele tem alguns requisitos, ele tem uma seção de requisitos necessários, né? Que são os must, e os requisitos que você deveria ter, seriam interessantes que você tivesse no seu ambiente. Numa análise, esses musts tem que ter. Então, assim, para cada item, né, para cada controle, é interessante que vocês deem uma lida, né, nesses must, e vocês têm que atender ele, né, no mínimo. E aqui no should seriam interessantes que você implementasse na sua empresa, né, com maior controle. Ele também tem uma seção de requisitos que são classificados como alto ou muito alto. O que é isso? Quando você faz uma análise de risco dos seus processos, né, análise de risco de segurança da informação, é importante que você, né, se você definir lá que tal processo, né, ele pode ter um alto impacto para a informação, talvez seja necessário fazer uma avaliação ou alguns requisitos adicionais. Tá? Para alguns dos tópicos, na própria planilha, ele coloca, nem todos existem esses requisitos adicionais, mas para alguns dos processos aqui, dos controles, ele coloca, se você for classificado como nível alto de impacto ou very high, enfim, você deveria atender também esses requisitos adicionais ou ter atenção. Como eu mencionei, a planilha, né, ela é definida em 3 categorias, né, então ele vai ter uma abinha lá de segurança da informação, uma de proteção de protótipo e uma de proteção de dados, né. Essa daqui já é a carinha da avaliação, né? Então, ele tem uma parte que ele vai avaliar a sua maturidade, que é onde você preenche, né? Então, aqui, essa é a parte que a gente preenche. Ele vai ter o capítulo, né? E os controles, né? As questões ali sobre os controles. E os objetivos desse controle. Então, ele é bem explicativo. E os requisitos, né? Então, tem aquela parte de must, should, que eu mencionei. Então, baseado em qualquer ideia, em cada processo, você avalia, vê o questionamento, vê os objetivos, e você avalia a maturidade, coloca o grau de maturidade que você tem para aquele processo na sua empresa. Então, é exatamente isso. Então, você vem aqui, é a única parte que você vai, nesse primeiro momento de análise, colocar é a nota que você coloca. Então, por exemplo, esse daqui é um exemplo de política de segurança da informação, né? Então, está disponível a política? Se eu não tenho política, não tenho nada, não tenho processo, é 0. Eu tenho a política, mas não é documentada. Eu tenho a política, mas ela não está publicada. Talvez o nível 1. Eu tenho a política, ela é publicada, os funcionários foram treinados e eu tenho um processo de revisão dela, enfim. Nível 3. Então, é assim mais ou menos que você coloca. Então, você tem que avaliar e ir colocando a notinha ali de maturidade para cada processo na sua empresa. Aqui são os subcapítulos, né? Então, dentro de segurança da informação, ele tem alguns subcapítulos, né? Semelhante ao da ISO, da 27. Então, ele tem a área de recursos humanos, ele olha a parte de segurança física, continuidade de negócio. Então, aqui ele fala de BCP, de DRP, disaster recovery, enfim. A parte de acessos, controle de acessos, cybersecurity, tecnologia, enfim, criptografia, relacionamento com fornecedores. Vocês vão ver que o TISAX, ele foca muito nisso, tanto na parte de information security, como na parte de protótipo, essa parte de relacionamento com fornecedores. E compliance, né? Na parte de protótipos, né, ele divide aqui em 5 capítulos, muito focado na segurança física, na parte organizacional, como que você manuseia, né, a parte de veículos, componentes, a parte de visualização, e tem a parte de proteção de dados. A parte de proteção de dados, como eu mencionei, de
dados pessoais na União Europeia, tá? Então, para muitos não se aplica e para muitos também não se aplica a parte de protótipo, né, de proteção de protótipo. Se você não trabalha com protótipo, essas duas abinhas aqui, você praticamente não, você não tem que preenchê-las. Aí você preenche somente de Information Security. Protótipo, né, Vladimir? Só um rapidinho aí. Protótipo é algo ainda bem... Tem bastante discussão em cima disso, né? Acho que o Aldir está aí, né, Aldir? Você está por aí, Aldir? Eu gosto de incomodar Oi, Fábio, as pessoas. Bom dia. E aí, como é que você sim. está? Como é que você está? Protótipo ainda é uma encrenca, né? O Aldir também, a gente vem discutindo isso há um bom tempo, se tem protótipo, se não tem protótipo, né? Porque tem uns cuidados específicos em relação a isso, e ela é bem prescritiva, né? Quando você olha para uma ISO 27000, ela não fala nada especificamente em relação ao protótipo. Quando a gente fala de um TISAX, de um protocolo TISAX, aí eles vão ter coisas muito específicas para a questão de protótipo, né? A gente tem clientes que trabalham especificamente, a gente já discutiu isso com o Aldir, com alguns outros clientes também, que ele tem lá uma área de protótipo, ele faz protótipo para uma montadora, e aí a sala dele tem lá biometria para acessar, tem câmera, tem uma série de adequações de infra também que são importantes, né? O protótipo, ele está na sala de protótipo, mas em algum momento ele vai para a área produtiva, em algum momento ele vai para o laboratório, em algum momento ele vai ser transportado. Quais os cuidados que a gente tem que ter com esse protótipo? Então, Aldir, lá também na organização de vocês, a gente vai ter que ficar antenado com isso, né? E o primeiro ponto é aquela história, né? Tem protótipo ou não tem protótipo, mas no setor automotivo, isso é muito claro quando a gente fala de indústria. Diferente, por exemplo, quando a gente está falando, né, Gustavo, lá na parte de sistemas, né? Prestação de serviço na parte de tecnologia, né? Talvez isso não seja aplicável para um negócio de vocês. Mas é claro que sempre a gente precisa olhar com bastante calma todas essas questões. Mas só enfatizar um pouquinho essa questão de protótipo aí, que às vezes é um pouquinho mais polêmica aí, tá bom, Vladimir? É isso, né, Aldir? Legal. Tá tudo bem aí, Aldir? Tá certo, Fábio. Tá sim, tudo jóia, cara. Esse foi o principal item que a gente ficou na dúvida, né, nesse mapeamento inicial aí de escopo, né? Isso aí. Mas, infelizmente, conversando com o nosso cliente, ele pediu para que isso fizesse parte também do nosso escopo aí. Legal, Aldir. Obrigado aí, Aldir. Vai lá, Vladimir. Aí, só continuando, depois que você preenche, aqui até explicando, quando você for preenchendo, né, os níveis de maturidade, né, tanto na abinha de Information Security, de protótipo e Data Protection, ele não faz essa análise, mas de Information Security e protótipo, nessa aba aqui de resultados ISA 5, ele vai te trazer um resultado da sua avaliação, né, para cada item. Então, basicamente, ele vai montar um gráfico aqui, né, com os resultados por capítulos e por subcapítulos, né, qual que foi a sua avaliação baseado nas maturidades que você foi adicionando, né, nos resultados lá, tanto de segurança da informação como de protótipo. E aí ele te dá uma nota, né, tanto para a parte do VDA ISA, que é de segurança da informação, né, e do protótipo, né? Então, com a meta sempre vocês podem ver que o target aqui, a meta é sempre o 3, e a própria planilha ela põe uns pesos que, se você colocar um processo, um resultado, uma nota, se nesse processo aqui eu tenho nota 4, eu tenho nota 5 e tal, ele faz um peso e ele traz para o 3, entendeu? Ele nunca vai passar, porque o target é sempre o 3, tá? Enfim, e aí baseado nessa nota, né, então você tem uma nota final aqui, né, que aí isso vai servir para você, eu tô longe da meta aqui, né, o que a gente tem visto na prática, né, e que eu acho que é importante, porque essa autoavaliação você pode fazer a qualquer momento, então você pode baixar a planilha, faz a autoavaliação. Não necessariamente, se eu tenho uma nota muito baixa, se você vê que o nível de maturidade seu é muito baixo, não faz nem sentido iniciar um processo, né, de certificação. É melhor que você faça um plano, né, de ação baseado aí
na sua nota, eu tenho que atender para chegar com a meta, né? Putz, o que a gente faz para aumentar a nossa maturidade para chegar ali no 3 ou próximo do 3? Aí sim, para submeter para, né, uma certificação. Mas se você já tem uma maturidade muito próxima do 3, aí você já pode iniciar o processo, né? Enfim, que aí o Kina também vai falar um pouquinho mais disso. O que a gente, assim, né, para terminando aí a minha parte, o que na prática eu tenho visto, como ele é muito também relacionado à ISO 27, assim, o grande desafio que eu tenho visto nas empresas é que você tem que criar uma cultura em segurança da informação. E a gente sabe que muitas empresas, em especial pequenas e médias empresas, não tem tanto essa cultura, né? As grandes, elas já têm, né, uma estrutura até um pouco maior. E a gente sabe que para você criar essa cultura, ela impacta muito na estrutura organizacional, né? Então, quando eu falo estrutura organizacional, assim, você chega numa empresa, uma pequena e média, eles não têm nenhuma área de segurança da informação, não tem, né? Normalmente é o cara de TI, ele faz tudo, né? Ele desenvolve, né? Agora você cuida de segurança, né? Então, quando você chega numa empresa maior, às vezes ele tem uma área específica de segurança da informação que não é nem TI, né? Porque a gente também tem gente que associa segurança da informação é só TI, não. Segurança da informação ela cuida de toda a informação da empresa, né? E o que a gente tem percebido, principalmente em pequenas e médias empresas, que esses pontos de cultura de segurança e estrutura organizacional são, assim, extremamente relevantes. E você mudar a cultura não é algo que você muda, assim, em pouco tempo, né? Então, projetos de TISAX e projetos de ISO 27 são projetos que eles têm aí um período aí a ser considerado aí para se implementar. Então, na parte de segurança da informação, assim, o foco num sistema de gestão de segurança da informação, patrocínio da direção. Esse é um tipo de projeto que, se você não tiver patrocínio dos gestores e diretores, ele não vai para frente, porque vai mexer na cultura da empresa e na estrutura da empresa. Análise de risco, né, como tudo para segurança da informação, então uma análise de risco, né, de segurança da informação é extremamente importante. A parte de políticos, processos, documentação, pessoas, vai mexer com muita coisa, então assim vai ter que criar muito documento, muita política, e sabe que não é só criar, né? O grande trabalho é colocar em prática, né? Escrever documento é fácil, o problema é fazer funcionar na prática. Muita coisa de controle de acesso, treinamento, então vai tudo a parte de processo de treinamento. O Fábio falou de governança, aqui vai ser muito ITIL na veia, muito COBIT. O ITIL, porque tem vários controles ali que fala de gestão de incidentes, gestão de mudanças, gestão de problemas, controle de ativos, enfim, tudo isso você vai ter que ter, né? Ele não fala que você tem que usar o framework e tal, mas assim, a gente recomenda que você use, porque já tem um framework aí no mercado que, né, que explica como usar. Então, de alguma maneira, você tem que implementar alguns controles ali, né, na sua empresa. E gestão de fornecedores, né, bem focado. Na parte de protótipo, muito focado aí na segurança física, né, então, a parte de intrusão, a própria sala onde você trata o protótipo, né, o transporte. Então, a grande preocupação é assim, não expor o protótipo, né? Tanto em visualização, imagem, filmagem. Então, tem que ter preocupação com quem está trabalhando com câmera, se você está usando celular em áreas de protótipo, pode vazar informação, né? Vazar foto de um protótipo, né? Então, tem que ter muita atenção também com contratos, com fornecedores, acordos de confidencialidade, tanto com fornecedores como funcionários internos, para garantir que aquela informação está segura. Enfim, também, treinamento, gestão de fornecedores, acaba aplicando para todos. E na parte de proteção de dados, para quem faz tratamento aí, que eu mencionei, de dados pessoais com a União Europeia. Mas lembrando, se a LGPD ela tem uma parte importante ali na segurança da informação, então, assim, alguns controles para a LGPD podem ser cobrados aí numa avaliação TISAX, né? Então, enfim, você tem que ter um controle mínimo aí de algumas coisas de LGPD também.
Eu acho que é isso, Fábio, da minha parte, acho que o Sérgio, acho que até falei demais. Deixa o Sérgio falar que tem algumas... Gente, a gente está dando uma visão geral aí, né? Então, a gente falou de novo. Se quiser parar de compartilhar para o Sérgio já entrar, enquanto eu faço essa troca de passagem de bastão aí. Tem gente que está começando, né, Emanuel? A gente está falando um pouquinho, acho que o Emanuel está aí ainda, está começando a dar uma ideia do que é esse tal de protocolo TISAX, né? Aí tem outras empresas, se você pegar o Aldir, já vem discutindo isso há um bom tempo, o Gustavo também, e aí vai ter o ponto do processo de certificação. Então, tem todo um processo de implementação desses cuidados aí que o Vladimir falou, para preparar para uma certificação, né? E aí acho que o Kina pode entrar um pouquinho. O pessoal sempre ainda tem questões aí de custos, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, né, Kina? Senão vai começar a dar dor de cabeça aí no povo, né? Mas como estão vindo auditores de fora, às vezes tem cobrança em euro, para você acessar o site da NX já tem uma cobrança em euro. Mas aí o Sérgio comenta um pouquinho todo esse processo aí de certificação, que eu acho que é legal também aí. E aí, bom, vamos tirar as dúvidas aí também, gente. Obrigado. Vai lá, Kina, fala um pouquinho aí. Deve ter gente curiosa aí, mas fala um pouquinho, acho que a ideia de estar trazendo você aí para falar um pouquinho desse processo de certificação. E obrigado aí de novo, Kina. Sim. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Aí, eu acho que eu tenho poucos minutos, hein, Fábio? Vocês me deixando por último. Não, pode ir. Eu acho que o pessoal dá uma seguradinha. O Fábio fez pergunta na minha parte, eu demorei só para ter. Tá certo, mas tudo bem. Eu vou falar, então, basicamente sobre o processo de certificação do TISAX. Tá? O IKEA, ele não é um provider, né, um organismo de certificação na lista lá do TISAX, mas nós temos aí uma parceria internacional onde a gente está realizando essas atividades, incluindo também a qualificação de auditores locais aqui no Brasil, tá bom? Basicamente, como funciona, então, o processo? Tudo inicia no registro, né, da empresa no portal da NX, aí nós temos o processo de certificação propriamente dito, que não é muito diferente do que nós já temos hoje na parte de qualidade, meio ambiente, por exemplo, onde nós temos aí a avaliação inicial, definição de um plano de ação, atividade de follow-up, relatório e, por fim, a aprovação e divulgação dos resultados. Tá? Então, esse é um processo básico do TISAX e a gente vai falar um pouquinho agora sobre os detalhes aqui. A primeira etapa da empresa é fazer o seu registro no portal NX, né? A NX é a empresa que faz toda a gestão do banco de dados do TISAX. Então, a empresa tem que entrar lá, fazer um registro online, tem um contrato que tem que ser assinado, tem uma taxa que tem que ser paga também. E todos os documentos relacionados a essa interface de certificação, os critérios, requisitos, eles estão disponíveis também para fazer download nesse endereço aqui. Tá? E dentro desse cadastro, a empresa já define inicialmente qual que é o escopo de avaliação. Tá? Esse escopo pode ser um escopo padrão, um escopo estendido, um escopo reduzido, e basicamente esse escopo ele envolve todas as áreas da organização que têm acesso e manuseiam informações confidenciais do parceiro, envolve funcionários, os equipamentos de trabalho, sistemas de TI, as plantas produtivas, locais de suporte, etc. Então, essa é uma definição que já é feita no registro da empresa no TISAX. E dentro desse registro também é feita a definição do escopo da avaliação em relação a qual que é o objetivo, né, que está sendo tratado na certificação. Então, já existe um padrão definido de 8 objetivos no TISAX. Essa parte verdinha ela está ligada à questão de segurança da informação. Essa parte em rosinha ligada à questão de protótipos e veículos. E a parte azul é proteção de dados pessoais. Então, eles definiram aí esses 8 objetivos principais do TISAX.
Então, uma vez feito o registro, definido o escopo, o objetivo, aí começa o processo de certificação propriamente dito. Tá? Então, vocês podem escolher o provider ou organismo de certificação que esteja na lista de organismos aprovados dentro do portal NX. E a avaliação inicial ela começa primeiro definindo qual que é o nível de avaliação que vai ser utilizado na auditoria. Então, esse nível de avaliação, a L é do inglês, né? Assessment Level, ela pode ser um nível 1, 2 ou 3, sendo que o nível mais baixo, que é 1, é um nível de proteção normal, que seria mais uma autoavaliação da organização e não tem validade para o processo de registro e certificação da empresa. O nível 2 seria um nível mais alto de proteção, onde toda avaliação ela pode ser feita off-site, ou seja, ela pode ser feita de forma remota, através de entrevistas, através de troca de informações, análise de documentação, tudo remoto, sem a necessidade de realizar uma visita na empresa on-site. Tá? E para o nível de avaliação 3, que seria um nível mais alto de proteção, então, nesse caso, existe a necessidade de você fazer auditoria presencial na planta da empresa, ok? Então, esse é um ponto importante para a gente definir e direcionar todo o planejamento da auditoria. Definido o nível de avaliação, nós temos aí uma matriz para ficar um pouco mais clara, né? Qual que é, para cada objetivo, o nível de avaliação requerido. Então, para aquelas questões de segurança da informação, que são os objetivos 1 e 2, então você pode ter um nível de avaliação 2 ou 3. Questões relacionadas a protótipos e veículos, que são os objetivos de 3 a 6, ele já tem um nível de proteção alta, né? Então, um nível de avaliação 3. E proteção de dados, ela pode ser nível 2 ou nível 3, dependendo do objetivo aqui, tá? Aqui a diferença entre o 7 e 8 é mais ou menos nessa linha, pessoal. Os 7 são proteção de dados genéricos, né, relacionado à pessoa, e o 8 são proteção de dados com categorias especiais de dados pessoais. Então, além de dados, por exemplo, de nome da pessoa, RG, CPF, você vai estar tratando também dados mais especiais, tipo convicção religiosa, né, raça, etnia, então, dados que são um pouco mais sensíveis aí para tratamento de informações pessoais. Tudo bem? Tudo bem, Fabio? Está dando para acompanhar? Sim, sim, tranquilo, Kina. Pode seguir aí. Pode ser aqui o mais objetivo possível em função do tempo aqui nosso. Fica tranquilo. Bom, aí, começando o processo de avaliação propriamente dito, o organismo de certificação ele vai utilizar essa autoavaliação que o Vladimir comentou, né, em relação ao VDA-ISA, como entrada para análise e planejamento das atividades. Tá? A certificação, formalmente, ela começa com uma reunião de abertura, que eles chamam de kick-off, onde nessa reunião vão ser verificados aí os pré-requisitos de avaliação, se estão sendo atendidos, a apresentação das partes envolvidas, auditados e auditores, e definição do planejamento das atividades, né? Escopo da auditoria, os objetivos, a comunicação entre as partes, ponto-chave de avaliação e agenda das atividades. E depois a gente entraria no processo de avaliação propriamente, né, que envolve a análise de documentação, coleta de evidências, entrevistas com o pessoal e inspeção, que aí pode ser tanto de forma remota ou quanto presencial, dependendo daqueles níveis de avaliação que a gente tinha definidos ali atrás. Tá bom? Bom, feito a avaliação, feita a auditoria, as inspeções, é feita uma reunião de encerramento, onde são relatados aí a conclusão final, e nós temos no TISAX 3 possibilidades, né? Ou você está conforme, que seria o seu resultado final, então você é automaticamente aprovado em relação à certificação e
o uso do selo TISAX. Você pode ter numa situação não conforme menor, onde você tem aí não conformidades menores abertas, né? E mesmo tendo essas não conformidades abertas, você tem uma aprovação temporária de uso do selo TISAX. Então, a partir da reunião de encerramento, você já tem essa aprovação de usar essa certificação. E o terceiro status seria uma não conforme maior, onde, nesse caso, foram identificadas não conformidades maiores, com riscos mais significativos, e você necessita ter uma definição de um plano de ação, né, para abordar esses riscos críticos, de forma que você possa mudar o seu status de não conforme maior para não conforme menor e ter uma aprovação de uso dos TISAX temporário, ok? E após a reunião de encerramento, é feita a emissão do relatório TISAX, relatando o resultado global da avaliação e as listas de constatações, que são os finds, né, que são as não conformidades menores, não conformidades maiores, observações e oportunidades de melhoria. Feito a avaliação, então, seguimos numa próxima etapa aqui. Desculpa, pessoal, ainda tinha mais um ponto aqui que é importante também salientar, que são os prazos, né? Uma vez aprovado, essa certificação ela tem uma validade de 3 anos em relação à data da reunião de encerramento. O processo de certificação como um todo, ele tem um prazo de 9 meses para que seja feita toda a finalização, ou seja, é feita a avaliação e é feito todo o ciclo de fechamento de não conformidades. Então, se você não cumprir dentro desse prazo de 9 meses, você acaba perdendo o processo e teria que reiniciar novamente. E o uso temporário do selo TISAX, ele tem na mesma linha, são 9 meses, né, de forma que você consiga completar todo o processo de ação corretiva e você ter o uso definitivo do TISAX, ok? Kina, Oi. e um pouquinho diferente da certificação que todo mundo conhece, está habituado, né, que tem as auditorias de acompanhamento, é um pouquinho diferente, né? Exatamente. Esse processo do TISAX, ele tem muitas particularidades, né? Então, a validade da certificação é de 3 anos e você não tem os processos periódicos de manutenção, que, eventualmente, a cada ano, né, você tem que fazer um acompanhamento. Nesse caso, não. Então, é um processo, nesse aspecto, mais simples, né? Mas, em contrapartida, é aquela história, né? Se a gente não cuidar desse negócio sistematicamente, pode virar uma bomba relógio lá na frente, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa tomar, as empresas, as organizações têm que tomar, né? Sem dúvida. Exatamente. Legal, obrigado. Em contrapartida, o organismo de certificação, ele também vai recebendo periodicamente entradas de outras partes interessadas, né? Incluindo clientes, incluindo o próprio pessoal do NX, que eles fazem o monitoramento por amostragem dos processos avaliados. Então, eventualmente, a gente pode, em função dessas questões, marcar uma avaliação adicional, extraordinária, justamente para averiguar essas questões e riscos aí. Tá bom? Beleza. Mas, a princípio, uma auditoria a cada 3 anos. Né? Então, legal. Para quem trabalha muito com IATF, meio ambiente, seria talvez uma maravilha, né? Bom, agora entrando na questão de tomada de ação, definição de plano de ação para as não conformidades encontradas. Então, você tem que definir aí um plano de ação que envolva a definição das ações corretivas, datas de implementação, definição de ações de contenção, em caso de haver riscos mais críticos, né? E o prazo, você tem até 3 meses para propor aí a implementação das ações. Você pode também ter um prazo maior que 3 meses, desde que tenha uma justificativa, ou você pode ter um prazo de até 6 meses, desde que você consiga demonstrar através de alguma evidência, que não é possível implementar antes desse tempo padrão. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, eu tenho que fazer uma mudança no meu sistema de informação, no meu sistema de software. Então, isso vai requerer um prazo maior e que você pode justificar com essa evidência, por exemplo. Tá? Lembrando que o prazo máximo é de 9 meses, né, para tomada de ação corretiva e fechar todo o processo de certificação do TISAX. E esse plano de ação,
é interessante também que ele pode ser apresentado também já na reunião de encerramento. Então, você já pode trabalhar esse plano de ação durante as auditorias, durante o processo de avaliação e apresentar isso à equipe auditora na reunião de encerramento para análise e validação dele, tá bom? Bom, uma vez aprovado o plano de ação, nós entramos ali no processo de avaliação e follow-up, né, que seria a verificação da eficácia e implementação das ações corretivas, tá? Então, essa avaliação ela tem o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos, né, do TISAX. Ele pode ser realizado on-site ou off-site, presencial ou remoto, a critério do organismo e dependendo também dos riscos envolvidos. Pode haver vários ciclos de follow-up, né, até você fazer o fechamento das atividades, e lembrando, mais uma vez, o prazo máximo é de 9 meses aqui. Um ponto também relevante é que o relatório TISAX, né, ele é emitido e atualizado a cada evento de avaliação. Então, você fez a avaliação inicial, logo em seguida é emitido esse relatório, e depois, nos ciclos sucessivos de acompanhamento das ações corretivas, o relatório vai sendo atualizado também, e sempre você vai mantendo o histórico, né? Então, sempre você tem o relatório na última versão, com todo o histórico anterior, então você tem um relatório completo disponível para a empresa. Esse relatório também ele tem uma estrutura padrão, né, definido pelo NX, onde ele tem esses tópicos de A até E, informação da avaliação, que são os dados gerais da avaliação, o resultado geral, se está conforme, não conforme, o resumo do resultado, se teve tantas não conformidades menores, tantas não conformidades maiores, aí depois o detalhamento de cada uma dessas questões, e por fim o nível de maturidade ISA, que é conforme aquela planilha do Excel que o Vladimir comentou para a gente aí anteriormente. Okay? E, por fim, finalizando o processo, o organismo de certificação, uma vez concluído todo o processo de avaliação dentro daquele prazo de 9 meses, ele faz o upload do relatório no portal da NX e, com essa aprovação, a empresa ela vai ter o direito de usar o selo TISAX com validade de 3 anos, sendo que esse selo precisa ser renovado aí antes da validade, senão ele perde o efeito aí depois dos 3 anos. Tá? A organização, aí, no momento que ele tem essa aprovação, ela pode compartilhar os resultados que ficam na plataforma da NX, junto aos seus parceiros e outros participantes, dentro do portal da NX. Tá? É importante também lembrar que a organização define o nível de compartilhamento das informações no portal. Então, ele pode, de repente, olha, eu só quero compartilhar esse resultado com o meu cliente Volkswagen, por exemplo, ou eu posso compartilhar esse resultado com todos os participantes do processo, e eu posso compartilhar apenas um resumo do resultado, o detalhamento das não conformidades. Então, a organização define qual que é o nível de compartilhamento que vai ser definido junto aos parceiros, tá? E, geralmente, também, esse nível de compartilhamento ele é definido entre cliente e fornecedor, né? Então, já existe alguma questão contratual antes, né, de você já começar o processo de certificação. Bom,